Oi, gente, tudo bem? Eu intitulei a reflexão que eu vou passar para vocês hoje como um momento entre momentos. Eu lendo aqui, vocês vão entender por que eu intitulei esta reflexão de momento entre os momentos. Tá? Eu tinha falado momento entre o momento, não é. Momento entre os momentos. Na verdade, eu fiz esse título, esse tema, para poder dizer que nós devemos orar sempre. Sempre. Eu indico a muitos amigos, irmãos em Cristo, que ore sem cessar. A oração é uma chave que nós temos para poder estar acessando o coração de Deus, acessando o céu, só através da oração, da intimidade, da conexão com Deus. Para isso, eu vou ler no livro de Efésios, capítulo 6, do 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: orem no Espírito e em todas as ocasiões. Olha só o que eu falei. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Isso o apóstolo Paulo falou aos Efésios. E eu estou passando para vocês essa leitura, esse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo está intimando a gente, né? Bom, quanto mais aprendemos sobre a guerra espiritual, percebemos que nosso relacionamento com Jesus não pode ser limitado a um momento aqui e outro ali. É infinitamente mais envolvente e importante que isso. Fomos projetados para estar em comunicação constante e íntima com o Pai Celestial. Este é o segredo para viver no poder da vitória de Cristo. Na passagem de hoje, o apóstolo Paulo conclui sua exposição da armadura de Deus, dizendo: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso fica no versículo 18. Pare um momento para refletir em particular e complete a linguagem abrangente de Paulo. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. É em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Paulo nos diz para convidar Deus para cada situação, decisão ou tarefa cotidiana. Não há nada fora da sua jurisdição. Podemos e devemos envolvê-lo em tudo.
De fato, é assim que verdadeiramente se parece a espiritualidade. Uma vida que gira completamente em torno de Cristo. À medida que repetidamente voltamos os nossos corações e mentes para Jesus através da oração, Ele nos fortalece e renova por dentro. É um pensamento profundo, mas como podemos praticar isso na vida diária? Como podemos viver uma vida de oração em todas as ocasiões, especialmente quando estamos ocupados? É importante falar, viver uma vida de oração, inclusive, especialmente quando estamos ocupados. Por isso que eu dei aquele tempo, momento entre os momentos. Uma resposta que encontramos é: ore nos intervalos. Existe uma palavra chamada pausa, tá? Essa palavra chamada pausa detona o momento entre os momentos. A pausa é tido como costume de parar uma coisa antes de começarmos outra. Você pode pensar nisso como abraçar as pequenas transições e pausas ao longo do dia. Os poucos segundos enquanto desce a escada, a espera enquanto o atendente passa suas compras, o breve intervalo entre terminar uma tarefa no trabalho e começar outra. Tenta tornar os muitos momentos de pausa da vida em algo intencional e cheio de propósito. Falei aqui daquele tempinho que você tem, aqueles intervalos que ninguém faz tudo de uma vez só. Mesmo que você não termina algo e comece outro, existe uma pausa entre isso daí. Nas leituras, nas músicas, existe pausa, tá? E essa pausa que é dada nas músicas, a gente que somos músicos, sabemos que essa pausa é para um descanso, tá? Apesar da vírgula também ajudar nisso, mas a pausa que existe nas músicas é aquela pausa para você dar continuidade a algo. Então, é nesse pedacinho, é nesse tempinho, é nesse entre momentos, tá? Que você dá quando a caixa está passando a sua compra, quando você está esperando isso daí, quando você está na fila de espera, quando você está descendo a escada, tá? Descendo a escada, você está aplicando aos degraus, é verdade, mas você não para a sua mente enquanto você desce a escada. Então, o que eu quero trazer para você nesta reflexão é que a oração deve ser embutida nesses pequenos períodos de nossa vida. Enquanto nós transicionamos, enquanto nós passamos de uma situação para outra, que nós estejamos orando. Não é isso? Tente tornar muitos momentos de pausa da vida como algo intencional e cheio de propósito. Que importância, gente! Se a gente começa a transformar aqueles momentos, aquelas pausazinhas, tá? Que a gente tem na vida, propositalmente, intencionalmente,
a gente começa com intenção, no caso. Você coloca a tua intenção dentro daquilo e aquilo se torna algo grande, se torna algo proposital. Você faz isso de propósito, você faz isso como hábito. Você começa a colocar Deus em várias situações, porque se a gente tentar ver o tempo que a gente tem, ter que separar tempo para estar orando, para estar buscando a presença de Deus, às vezes pode ser que nem sobre tempo para isso, porque a nossa mente se ocupa com coisas fúteis, tá? No lugar da gente estar envolvido com a presença de Deus em oração pelos muitos casos que existem na nossa vida e fora de nossa vida. Transforma momentos de vazio em espaços conscientes e sagrados para uma poderosa oração, desempenhando a mesma função de uma palavra chamada selá. Vocês sabem que palavra é essa? Quem não sabe, vou falar agora, que é frequentemente encontrada entre estrofes nos salmos. Esta palavra é um lembrete para parar. Essa palavra que vocês encontram no livro de Salmos, tá? Eu não sei se nas versões mais atualizadas tem isso, mas nas versões mais antigas da Bíblia, eu falo da Bíblia, não é do celular, da Bíblia mesmo, tá? Da Bíblia mesmo, tá? Quando você vai ler o livro de Salmo, você vai desfolhar o livro de Salmo, você vai ver lá uma vez ou outra, você vai ver escrito a palavra selá. Aquilo ali existe frequentemente porque é uma pausa, é um momento de pausa. Esta palavra é um lembrete para parar e pausar e usar os intervalos da vida para buscar a Deus. Escute, esta palavra é um lembrete para lembrar a gente que a gente deve parar, pausar e usar os intervalos da vida para buscar a Deus, para lembrar que a oração muda as coisas e a oração nos transforma. Este princípio resume o que Paulo provavelmente imaginava ao nos encorajar a orar no Espírito e em todas as ocasiões. O versículo 18 ainda, ele nos convida a desenvolver uma postura de oração e uma mentalidade que ativamente busca oportunidades para olhar para o céu e convidar Deus. Você precisa praticar essa postura de adoração hoje. É necessário que nós comecemos essa postura de praticar a oração ainda hoje. Não espere isso para depois. Começa a ter intervalozinhos, pausazinhas, para você já pensar em Deus. Não precisa, se você não quer, de falar alto, mas começa a pensar em Deus. Começa sua conexão. Não espera você ir à igreja. Não espera um momento de você sentar no quarto, ou na sua sala, ou no sofá da sua sala, ou numa cadeira, ou na cozinha. Não espere esses momentos. Procure fazer da sua vida as pequenas pausazinhas que você tem, esses momentos para você pensar em Jesus Cristo, pensar em Deus. Escolha desacelerar, mesmo que só um pouco. Procure pelos breves espaços de tempos escondido no seu dia o momento entre os momentos. E então,
ore conscientemente nesses intervalos. Esses intervalos aí que eu falei. Chegue um pouco mais cedo para as reuniões, tanto da igreja como no seu trabalho, como para os locais aonde você vai, um passeio, qualquer coisa que você vai fazer, a comida que você vai começar a fazer agora, a casa que você vai começar a arrumar, o quintal que você vai começar a varrer, seja lá o que for, dentro de uma caminhada ao ar livre, aproveite esse momento para apreciar a criação de Deus e transforme o lugar onde você está, sua casa, seu trabalho, seu carro, em um santuário para Jesus. Transforme o seu ambiente num santuário para Jesus. Ore por todos os santos. Versículo 18. Ore por todos os santos, ore por todas as pessoas, ore por todos aqueles que vier à tua mente naquele momento, até aqueles que não vier. Basta você parar e se conectar, vai vir a lembrança de pessoas que estão carecendo da sua oração ou daqueles problemas mal resolvidos na sua vida. É assim que se faz. Não vai separar um tempo de 1 hora para estar orando, porque você não vai conseguir. Nesse corre-corre do dia você não vai conseguir, tá? Procure orar enquanto você espera na fila, tá? Eu falei isso lá atrás. Enquanto você espera na fila, procure orar nesse períodozinho. Só pode acreditar o quão poderosa. Escute isso que eu vou falar. Isso é profundo. Só pode acreditar o quão poderosa é a oração os que aprenderam e acreditam e que têm essa experiência. Então, dê uma chance para esta pausa hoje. Aproveite estes momentos com Jesus que estão lá na pausa para você. Quem sabe você pode começar a fazer isso hoje. Quem sabe você pode começar a fazer isso agora. Propiciar a pausa. Aí volta ao título que eu dei a essa reflexão. Um momento entre os momentos. Que Deus possa nos abençoar e que possamos nos encorajar e entrar nessa atividade dos momentos, do momento entre os momentos. Esta pausinha, mesmo que ela seja pequenininha, ela vai repercutir bem na sua vida e vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu coração. Enfim, não precisa de você fazer coisas extraordinárias. Basta você separar um momento entre os momentos. Pausa. Pausa. Dentro da pausa, entre com a conexão com Jesus, com o nosso Pai que está no céu. Que a graça redentora de Cristo seja conosco, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.